Tem gente que morre em silêncio e ninguém percebe. Não é morte física, é emocional, é lenta, invisível. A pessoa continua sorrindo, trabalhando, publicando fotos, mas por dentro já desistiu de pedir socorro. E sabe por quê? Porque aprendeu que ninguém escuta de verdade. Então se cala. Engole o choro, disfarça o medo, esconde o caos, até que o silêncio vira prisão. Uma prisão sem grades, mas com gritos abafados. Esse vídeo não é para quem quer respostas fáceis. É para quem já tentou de tudo, mas continua sentindo que tem algo errado, mesmo sem conseguir explicar o que é. Se você sente que tem um peso dentro do peito que não sabe nomear, se inscreve agora no canal Psicopleno, porque aqui a gente fala sobre aquilo que a maioria finge que não sente. O que não é dito se acumula, e o que se acumula, explode. Não de uma vez, mas em sintomas, em noites mal dormidas, em crises de ansiedade, em uma tristeza profunda que não passa, mesmo quando tudo está aparentemente bem. Se você sente que sua dor não tem palavras, talvez seja porque ela vive justamente no lugar onde as palavras não conseguem alcançar. Wittgenstein dizia que, do que não se pode falar, deve-se calar. Mas o que acontece quando o que não conseguimos dizer continua nos corroendo por dentro? Ele estava certo ao apontar os limites da linguagem. Existem dores que não cabem nas palavras, angústias que não conseguimos explicar nem para nós mesmos. E é nesse silêncio confuso que o sofrimento psíquico se alimenta. Você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Você quer falar, mas não encontra as palavras certas. E quando tenta, parece que ninguém entende. Então você volta para o silêncio. E nesse retorno, vai se afundando em sentimentos que não têm nome, mas têm peso. Peso no peito, na mente, na alma. É aí que mora o perigo. No espaço entre o que sentimos e o que conseguimos verbalizar. Porque o que não é dito, não desaparece. Fica ali, te observando de dentro. E toda vez que você tenta viver como se estivesse tudo bem, essa dor silenciosa dá um jeito de te lembrar. Eu ainda estou aqui. Wittgenstein chamou de indizível. A psicologia chama de sintoma. Mas você conhece isso como um vazio que não vai embora. Você não nasceu calado. Aprendeu a se calar. Talvez lá atrás, quando te mandaram parar de drama. Quando alguém riu do que você sentia. Quando disseram que homem não chora ou que mulher forte engole o choro. Então você foi se moldando. Foi guardando, engolindo tudo. E assim, pois, cada vez que se calava, acreditava um pouco mais que o que sentia era exagero, que era melhor silenciar do que incomodar. Com o tempo, esse silêncio deixou de ser uma escolha. Virou um reflexo. Você começou a engolir a raiva, o medo, a mágoa, a tristeza. E até o amor. Porque aprendeu que sentir demais dá trabalho. Que mostrar fraqueza é perigoso. Que ninguém quer saber de quem está mal. Só que agora tudo isso que você não disse está aí dentro. E começa a cobrar um preço. Você criou uma prisão emocional para se proteger. Mas agora vive dentro dela, sozinho com a dor. E você? Em que momento da vida você aprendeu a se calar? Escreve aqui nos comentários. Talvez seu silêncio encontre eco em alguém que também precisa libertar o que sente. Seu corpo está tentando dizer o que sua boca se recusa a pronunciar. Aquela dor no peito que aperta sem explicação. A garganta que parece travar quando você tenta falar algo importante. A insônia que chega mesmo quando o dia foi exaustivo. A dor de cabeça que volta sempre que você precisa encarar aquilo que não quer sentir. Tudo isso pode ser a sua alma pedindo socorro. Você acha que está doente, mas o problema não começou no corpo. Começou no silêncio. O corpo é sábio. Ele não grita à toa. Ele tenta compensar o desequilíbrio da mente, porque quando você não dá voz ao que sente, o corpo assume essa função. E ele fala como pode, com fadiga, com dor, com tensão, com taquicardia, com falta de ar. Mas você ignora, toma remédio, se distrai, segue, como se bastasse anestesiar os sintomas sem enfrentar a origem. Só que o corpo cansa, ele não foi feito para suportar o peso das palavras que você escondeu por anos. E uma hora ele vai parar você à força, se você não parar para escutar. Ninguém deveria adoecer por ter sentimentos, mas é exatamente isso que está acontecendo, porque você aprendeu a calar a alma e a cobrar do corpo que suporte tudo sozinho. A linguagem é uma ponte, mas também pode ser uma muralha.
Quando você encontra as palavras certas, é como se tirasse um peso de dentro do peito. Mas quando não consegue, a dor se multiplica. É como tentar explicar um sonho com palavras que não existem. Como gritar dentro de um vidro. Ninguém ouve, mas você continua sufocando. Muita gente carrega um trauma que nunca foi nomeado. Uma ferida emocional que nunca pôde ser verbalizada. E porque não se falou disso, o trauma virou identidade. Você não é mais a pessoa que sofreu algo. Você se tornou o próprio sofrimento não dito. É por isso que tantas pessoas dizem: eu não sei explicar o que sinto, porque de fato não sabem. Ninguém ensinou como dar nome à dor. Ninguém traduziu a linguagem do medo, da frustração, da culpa, da humilhação. E quando não há palavras, não há saída. O sofrimento se fecha dentro da pessoa e vira um labirinto sem mapa. Mas a verdade é que nem toda dor precisa ser entendida para ser sentida. Às vezes basta começar a falar, mesmo sem saber por onde. Porque quando a boca começa a liberar o que o coração esconde, algo dentro de você começa a respirar. A ansiedade não surge do nada. Ela vem do acúmulo. Acúmulo de tudo aquilo que você não conseguiu dizer. Do medo engolido. Das perguntas sem resposta. Das palavras que ficaram presas na garganta quando tudo em você queria gritar. A ansiedade é o corpo tentando avisar que tem algo aí dentro implorando para sair, e que você tem ignorado por tempo demais. Você se acostumou a fingir que está tudo bem, a sorrir por fora enquanto por dentro trava uma guerra diária com pensamentos acelerados, inseguranças absurdas e sensações que você não sabe nomear. Mas a verdade é que aquilo que você não fala não desaparece. Pelo contrário, cresce, se fortalece, te consome, até que um dia explode. E você chama de crise. Você não está apenas ansioso. Você está sufocado por sentimentos não verbalizados. E talvez a única forma de começar a respirar de novo seja dando voz ao que você tentou esquecer. Se você sente que está carregando algo que nunca disse, deixa aqui nos comentários. Sem medo, sem julgamento. Às vezes, escrever o que dói já é um passo em direção à cura. Chega uma hora em que você precisa escolher: continuar se protegendo ou começar a se libertar. Porque proteger o que te machucou não é força, é medo. E enquanto você se cala, a dor vira identidade. Você deixa de ser quem realmente é e passa a ser só o reflexo daquilo que nunca disse. Mas não se engane. Quebrar o silêncio exige coragem. Exige encarar o que você passou anos evitando. Não é só falar, é ter que reviver. É lidar com a vergonha, com a culpa, com o medo de parecer frágil. Mas sabe o que dói mais que isso? Continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo quando por dentro tudo está desabando. Você não precisa transformar sua dor em discurso bonito. Não precisa fazer sentido. Só precisa começar. Uma palavra, uma frase, uma tentativa. Porque o que você não expressa te aprisiona. Mas o que começa a ser dito começa a perder força. E aí, finalmente você deixa de ser refém daquilo que te calou por tanto tempo. Falar é se expor, mas calar é se perder. E se você já chegou até aqui, é porque dentro de você algo já está pedindo por liberdade. Você não precisa mais fingir que está bem. Você não precisa carregar sozinho o que te afunda. Toda vez que você encontra coragem para dizer, mesmo que seja entre lágrimas, mesmo que tremendo, algo dentro de você começa a respirar de novo. É como se as palavras finalmente quebrassem as algemas invisíveis que te prendiam há tanto tempo. Dizer não apaga o passado, mas limpa o caminho. Dizer não conserta tudo, mas impede que a dor continue crescendo no escuro. Pode parecer pouco, mas abrir a boca e dar nome ao que você sente é um ato de resistência. É você dizendo: eu não vou mais adoecer em silêncio. E mesmo que o mundo não escute, você se escuta. E isso já muda tudo. Se esse vídeo tocou em algo que ninguém nunca conseguiu alcançar, é porque talvez você estivesse esperando exatamente por essa palavra. Aqui no Psicopleno, você encontra um espaço para isso. Volte sempre. Compartilhe com quem também precisa respirar. E lembre-se, o silêncio não é o fim. Ele só existe até que a sua voz comece.